Amados, a paz do Senhor. A palavra de hoje está lá em 1 Pedro 5,7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu nome é pastor Acélio Santos, sou evangelista, sou conferencista, pregador da palavra do Reino de Jesus Cristo sobre esta terra. Meu telefone é 61 9612 8776. Hoje nós vamos aprender uma coisa sobre as noites sem dormir. Tem pessoas que chegam a noites, ou várias noites, sem dormir. Acredito que uma das melhores coisas é saber que você é amado de Deus. O Criador de todo o universo, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Deus digno de honra, de glória e de poder. É saber que Ele é Senhor e você é servo. É saber que Ele é Criador e você é criatura. É saber que Ele é Pai e você é filho. A Bíblia afirma que Ele cuida de você todo dia. O salmista Davi tinha essa comunhão com Deus. Ele sabia que Deus cuidava dele e por isso a palavra nos diz que ele, Davi, era o homem segundo o coração de Deus. Deus tem cuidado com carinho de toda a humanidade. Agora Deus, ele é justo, ele é juiz. Ele usa o princípio da imparcialidade para ficar julgando a humanidade. Ele julga a humanidade quando ele fala: filho, não faça isso. Se o filho faz, ele vai julgar. Porque além de amor, também ele é fogo consumidor. Amém, igreja? Por isso que há muito sofrimento sobre a terra. Porque Deus, ele é imparcial. Ele é um juiz. E quando ele olha para a luz e para as trevas, ele vai julgar, meu amigo. Porque o sol brilha tanto para o ímpio como para o justo. Mas você não tem que andar preocupado e nem de forma ansiosa, perdendo até o seu sono. Este mundo está cheio de problemas. Mas se o problema ainda não chegou, e está chegando só a notícia do problema, isso é ansiedade. Agora, se o problema chegar, houve um erro. E se houve um erro, fala: pai, eu não quero cometer esse tipo de erro. Me ajuda a sair deste erro para que eu seja feliz, para que eu tenha paz de espírito diante do Senhor. E enquanto você viver, meu amigo, você vai enfrentar problemas. Você vai enfrentar várias coisas adversas à sua vida. Filho vai vir contra pai, pai vai vir contra filho, você vai ouvir notícias de guerra, rumores de guerra, mas você não pode ser abalado por nada disso, por finanças, por quebradeira de empresa. Agora, se você está passando por este problema, chama o sacerdote. Um sacerdote que tem discernimento vai te falar o que fazer e sua empresa vai voltar a prosperar. E você vai voltar a ter a sua vida de volta. Porque tem um erro aí, tem uma astúcia de Satanás. E a Bíblia fala: vai ao sacerdote, ele te imporá as mãos e da maneira que ele falar, assim será. E o sacerdote vai tirar esta preocupação da sua vida. A boa notícia é que Jesus venceu todo este mundo por amor de você. Em João capítulo 33 fala claramente: pelo amor ele venceu o mundo. Por isso você deveria mais passar a noite dormindo do que em claro. As noites você tem que passar dormindo, ou até mesmo orando, porque a palavra do Senhor diz: eu amo aos que me amam, aos que de madrugada me buscam, me acharão. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas tem que estar em Cristo Jesus. Amém? E não nas crises, nos problemas deste mundo, ou até mesmo se colocando em condições de ter problema. O crente tem que ser inteligente e ele tem que se antecipar ao problema pela inteligência de Cristo. Algumas pessoas têm dificuldade para dormir, porque estão passando por problemas familiares, problema na empresa, problema nas finanças, problema de saúde. Mas a Bíblia diz que até sobre as enfermidades, ele fala: e levou sobre si as nossas enfermidades. O Senhor nos deu a paz. A Bíblia diz que o fardo dele é suave, que o jugo é leve. Algumas pessoas têm dificuldade para adquirir sono pela madrugada. Elas esquecem que foram chamados para uma vida de descanso, para uma vida de paz. Eis que vos dou a minha paz. A Bíblia diz: porque aquele que entrou no seu repouso, que esse é Jesus Cristo, ele próprio repousou das suas obras. Ou seja, a obra já foi feita, meu amigo. E
o próprio Deus repousou das suas no 7º dia quando criou o mundo. Então, você vai trabalhar para ter repouso. Hebreus 4:10 fala claramente isso. Jesus foi humilhado na cruz. Ele foi cuspido, espancado, rejeitado. Então morreu e ressuscitou ao 3º dia, para provar que nenhuma prova de aflição ou até mesmo de morte, porque a Bíblia fala que ainda que morra, viverá. Então você não tem que se preocupar. Você tem que se preocupar com sua salvação. Você tem que se preocupar com sua vida no reino de Deus. Você tem que se preocupar com seu galardão. E fazer as coisas de acordo com esta preocupação de morte no inferno. Ele fez tudo isso para você não se precipitar e não sofrer. Então, sempre que pensar na morte de Jesus Cristo de Nazaré, e o caso aí bem claro é a Santa Ceia, porque a Santa Ceia nos diz que claramente pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré e fazer isso em memória de mim, sempre que pensar nessa morte de Cristo, pensa no preço que já foi pago. Não se esqueça que ele levou todas aquelas dores e preocupações e tristezas que poderiam tirar o seu sono. Ele te deu vida e vida com abundância. Só que o erro, quando a pessoa erra, e tem pessoas que erram mais de 2 ou 3 vezes, caem no mesmo buraco sempre, e nunca cresce, é sempre como aqueles que bebem leite, e nunca come o alimento sólido, porque Jesus ele não vai entregar nada para ninguém fora da posição, tudo depende do altar. Ele não vai entregar, amigo. Eu te falo com toda sinceridade pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus não vai entregar a sua bênção enquanto você carregar mágoa, enquanto você carregar a altivez, a soberba, enquanto você ser senhor de si mesmo. Amém? A Bíblia diz: tenha domínio próprio. Lembrando-se que quando ele estava orando lá no jardim do Getsemane, pouco antes de ser preso pela guarda pretoriana, os seus discípulos estavam dormindo. E quando Jesus chega até eles, antes um pouco de ser entregue, eles acordaram e Jesus falou para eles: pode dormir agora, repousai. Ou seja, por que Jesus falou isso? Porque o preço já tinha sido pago ali naquela oração. Pai, eu não quero passar por isso, mas se possível, passe de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. A Bíblia afirma: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Ele lhe deu descanso. E o que você tem que fazer quando acordar pela madrugada? Porque tem setas que voam de dia, tem mortandade que assola ao meio-dia, tem terrores noturnos, e tudo isso são demônios. Opressão maligna, ansiedade, isso é demônio, amigo. Isso aí é seta maligna. O que você tem que fazer quando você acordar? Ou quando você não conseguir dormir? Ora e fala: Pai, me dá seu descanso. Prepara o dia de amanhã, me dá direção. Me mostra o que eu tenho que fazer. Eu tenho que me levantar deste problema. Eu não posso ficar nisso. Me ajuda. E aí, meu amigo, o choro pode durar uma noite e a alegria pode vir ao amanhecer, porque Deus vai fazer a grande obra ao teu respeito. Pelo poder do nome de Jesus, Ele vai te dar a direção. Ele lhe deu o descanso. Nas suas noites que você está sem dormir, é simplesmente porque você não se levantou em oração e nem leu Bíblia Sagrada. Lê Bíblia Sagrada e entra em oração para ver se você não dorme, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele ensina o que você deve fazer todo santo dia. Os desafios que surgirem contrários à sua vida, não se preocupa não. Porque Deus, Ele é contigo. Ele vai mandar um anjo à tua frente, vai quebrar grilhão, vai arrebentar a muralha, vai te mostrar as coisas grandes dessa terra, porque do Senhor é a terra, a plenitude da terra, e Ele dá aos filhos dos homens para que dela se faça. Deus não quer reter nada do que é seu, não. Agora você tem que corrigir a posição do seu altar. Porque a palavra do Senhor diz assim que o homem subjugue-se a si mesmo. Se há alguma coisa que está atrapalhando, Satanás está tendo legalidade. E se ele está tendo legalidade, sua vida não vai romper. Porque é assim que funciona o mundo espiritual. Ou você toma uma posição de vaso de honra, ou então você vai ser desonra no mundo espiritual. E Deus não vai te honrar, porque Ele é imparcial, Ele é juiz. Amém, irmão? Portanto, nunca permita que as preocupações ou qualquer outra coisa roube o seu descanso. Não permita que pessoas com facilidade te levem ao erro. Você está errando porque quer errar. E outra coisa, não adianta você ouvir uma palavra de fé
uma palavra de história bíblica, edificando a sua fé, sendo que o que Deus quer é a posição. É um filho íntegro, reto, temente ao Senhor, se desviando do mal. É um filho que tem entendimento de quebra de maldição, de unção contra o reino de Satanás. É um filho que entende que a briga dele não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra principados e potestades, e se põe na posição. É um filho que entende que o fogo desce no altar e do altar para a igreja. É um filho que entende como funciona as coisas espirituais, porque coisas espirituais se discernem espiritualmente, coisa carnal carnalmente. É isso que Deus quer, amigo. Não adianta você correr dessas coisas, não. Senão você vai ser um crente fracassado muito tempo na sua vida. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Ou você chama um sacerdote que tem ali autoridade. Eu não estou sendo soberbo, estou tendo autoridade para te falar essas coisas. Se você chama um sacerdote para te dar o conselho, por mais que doa, mas ele vai te falar, não filho, faça isso que vai dar certo. E você vai lá e faça para você ver se não vai dar certo. Amém, igreja? Tem que entender essas coisas. Para de ser criança, para de beber leite. Começa a comer alimento sólido pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória e paz. Muita graça nesse dia para a sua vida e que você tenha discernimento, entendimento, sabedoria e conhecimento de Deus. Amém, igreja? Vou repetir meu telefone. Meu nome é pastor Arcênio Santos, sou evangelista, conferencista. Meu telefone é 6196128776. Compartilhe esta pregação, porque tem muito crente que precisa ouvir a verdade, precisa ouvir uma verdade que vem de Deus e uma posição que Deus quer que tome, pelo poder do nome de Jesus. Graça e paz. Aleluias. Aleluias.